Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos para dialogarmos assuntos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós somos Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero registrar em seu nome os cumprimentos aos meus irmãos que estão em audiência participando dessa programação. Hoje, em especial, nós estudaremos a lição de número 5, Jesus é Deus. Nós cremos dessa forma. Antes, porém, eu quero convidá-la a se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações, a fim de que o senhor, a senhora, o moço, a moça sejam notificados cada vídeo novo que adentrar a nossa plataforma. Pois bem, o texto áureo está em João, capítulo 1, verso 1. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A verdade prática diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe está no Evangelho conforme João, capítulo 1, versículo 1 a 4 e do 9 ao 14. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues. É uma satisfação estar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, onde que nós abordaremos o tópico número 1. Este tópico da lição Jesus é Deus, a lição número 5, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Para o início desse tópico, é interessante que você e eu revisitamos as lições anteriores, principalmente a lição 3, onde que está o título A Encarnação do Verbo, e por que nós falamos isso que é importante que você revisite. Se você pegar o título desse tópico 1, ele está A Doutrina Bíblica da Divindade de Jesus. Parece que é um assunto óbvio, né? Nem precisa ser dito, né? O primeiro subtópico deste tópico 1, ele fala o seguinte: Jesus é Deus. E aí eu te convido a refletir por que o comentarista ele vem falando o óbvio. Olha, meus queridos irmãos, se nós revisitarmos as lições anteriores, principalmente, como eu disse, a lição 3, aonde que fala sobre a encarnação do verbo, lá nós resgatamos aonde que havia na igreja primitiva a entrada de algumas heresias, como o docetismo e o início do gnosticismo. Então, quando aborda a humanidade de Jesus, ou seja, os docetistas e os gnosticistas, eles não levavam em consideração essa humanidade de Jesus. Nessa lição 5, ela vai trazer o Jesus Deus, que é a outra parte do Deus 100% homem e 100% Deus. Então, nesse início de tópico, o comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele é enfático em falar: o Novo Testamento é direto quanto à natureza de Jesus. O verbo era Deus. Veja a expressão, e o verbo era Deus. O verbo, aqui no caso era, né? Já está no passado, mostrando a existência de Jesus desde a eternidade, ou seja, remetendo que o Senhor Jesus é Deus e era Deus. Ao contrário que algumas heresias, alguns teóricos daquele tempo tentavam refutar. Entre eles, nós temos aí a questão de não acreditar a Jesus a importância dele ser Deus. Então, aqui o comentarista ele vai trazer desde o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que eu acabei de citar, né, ao que diz que ele, né, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? O que é importante, irmãos, dentro dessa perspectiva aí do panorama
da Escola Bíblica Dominical. Você, estudante da Escola Bíblica ou ensinador, professor da Escola Bíblica Dominical. Conduzir a uma profundidade exegética bíblica. Como isso? Como que eu faço, irmão Fernando? Você revisita aquilo que está posto aí nas leituras bíblicas. Olha as referências que aí esse primeiro tópico vai trazer. O comentarista, o pastor Ezequias, ele vai trazer várias referências mostrando em que Jesus é Deus. Então, entre elas, nós podemos citar como João 20:28, o encontro de Jesus com Tomé. Também Filipenses 2:6, a humilhação de Jesus, né? O Deus que se esvazia e se encarna como homem. E Colossenses 2:2, aonde que fala o mistério de Deus, o Cristo. E Tito também 2:13, que ele fala do reconhecimento de Cristo como Deus e como Salvador. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que fala que ele é o verdadeiro refúgio. E também aí nós temos 1 de João, capítulo 5 e versículo 20, onde que ele fala o verdadeiro Deus e a vida eterna. Neste primeiro tópico, é interessante discorrer essas leituras porque elas remetem àquilo que são fundamentos que a própria Bíblia fala que Jesus é Deus. E já entrando no segundo tópico, nós temos no segundo subtópico, aliás, os atributos absolutos. Então, no primeiro tópico, nós vimos aonde que Jesus é aquele que é Deus fundamentado pelas escrituras bíblicas. No segundo tópico, ele vai trazer atributos. O que são atributos? Qualidades, potencialidades que este Senhor tem. Então, ele não é menor, ele não é maior, ele é Deus. Como o verbo diz, é. Dentro disso, nós temos atributos como são atributos absolutos, imutáveis. Quais são esses atributos? A lição vai nos discorrer, vai nos falar que existem aí pelo menos 4 atributos, entre outros tantos que a Bíblia nos revela. O primeiro é a onipotência, o segundo, a eternidade, o terceiro, a onisciência e o quarto, a onipotência. Então, dentro desta perspectiva, nós temos aquilo que Deus é onipotente, Jesus é onipotente, ele pode qualquer coisa, o impossível não existe a ele. Ele é de eternidade em eternidade. Antes da criação dos mundos, Jesus já existia com o Pai e com a mesma substância. E isso nos remete à lição número 4. Também ele é onisciente, ou seja, ele conhece. E isso de conhecer, ele não conhece só o presente, ele conhece passado, presente e futuro. Para ele, tudo está patente aos seus olhos. Então, nosso Deus, Jesus, é onisciente e onipresente. Ele está em todo qualquer espaço. Ele habita entre nós, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele enche todo o universo. Na verdade, a Bíblia nos revela que ele mede com a concha das suas mãos este universo. Então, neste segundo tópico, nós temos a explanação dos seus atributos, os seus adjetivos. É interessante nesta hora, você, professor de escola bíblica dominical, antes de iniciar talvez esse tópico, fale com seus estudantes quais são os atributos de Jesus e faça uma comparação com aquilo que é os atributos que já eram revelados no Antigo Testamento. Meus irmãos, esse primeiro tópico tem esses 2 subtópicos. Agradecemos e já retornaremos
com os próximos tópicos. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer rapidamente algumas considerações do tópico 2, a heresia que nega a divindade de Jesus. Primeira delas, o arianismo, o sujeito que vivera no quarto século e que de alguma forma desconstruía a divindade do Cristo, considerando o Cristo como a criatura humana mais bem formada, mais bem criada, a excelência entre os homens. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguido pelos monarquianistas. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja, de fato, foi o arianismo. Como disse há pouco, desde Alexandria, a partir do século IV, especialmente 318, negava ele a divindade do Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Mas nós temos como refutar isso. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 14 do capítulo 1, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As explicações no item 2 é que Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas. E algumas delas eram até emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbios 8, 22, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, Colossenses 1 e 15. Outra, vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Cristo, a quem enviaste. Essas, e de alguma forma outras, serviam para Ário e seus asseclas como textos que fazem com que se ignorem todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Como solucionar essa controvérsia? Questiona o pastor Ezequias Soares. A tradução criou de Provérbios 8, 22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é outro, que significa obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar, para trazer existência a algo do nada, é o verbo bara, de Gênesis 1 e 1. Texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra protótokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usado pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, literalmente lendo o texto do pastor Ezequias Soares, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade e natureza do Pai e do Filho. Queridos, ninguém, nenhuma teoria, ou se houver que seja anátema ou herética, tem a legitimidade de dissolver, de desconstruir, quer Cristo enquanto Deus ou sua humanidade. Isso já foi assunto de outras aulas a propósito. Nesse momento, especificamente, eu afirmo, asseguro, amparado pelas Sagradas Escrituras, que Jesus evidentemente é Deus. Nós não estamos com isso, diminuindo o Deus Todo-Poderoso enquanto Pai da eternidade, não estamos com isso tornando Cristo acima de uma autoridade suprema, porque não existe distinção entre eles, a não ser no quesito personalidade. Ao contrário, é o único Deus, triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acredite, Jesus é Deus e ponto final. Deus te abençoe. Bom, irmãos, agora o terceiro tópico do nosso estudo, ele vai retomar o objetivo que tem a apresentar as implicações do arianismo na atualidade. É interessante você, estudante da Escola Bíblica Dominical e professor da Escola Bíblica Dominical, que você articule aquilo que nós estamos estudando com o contexto do seu estudante. Dentro de pressupostos de andragogia, ou seja, educação para jovens e adultos, como que eu posso articular o contexto diário que a Bíblia nos revela? E aqui nós vamos verificar aquilo que é uma heresia dentro do contexto contemporâneo, atual. Então, o terceiro tópico ele vai trazer o seguinte, e no seu primeiro subitem,
a tradução Novo Mundo. A tradução Novo Mundo é uma Bíblia que ela foi feita modificações. Essa, segundo aqui o nosso comentarista, diz, a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada tradução do Novo Mundo. Você conhecia essa tradução? Você buscou pesquisar? Você, professor, tem uma referência para levar essa tradução aos seus estudantes para mostrar quais são as distorções que trazem dentro desta literatura? Veja alguns exemplos das suas falsificações. A palavra era um Deus. Olha só, a tradução Novo Mundo, ela vai abordar uma sutil diferença entre a outra tradução. Essa tradução, ela vai trazer que o verbo era um Deus. E esse Deus, quando você buscar essa tipo de tradução, vai estar escrito em D minúsculo, ou seja, não é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, mas um Deus menor. Então, um Deus como se fosse subalterno. E aqui já nos mostra que o texto, está mostrando um desvio. Primeiro, ele faz a inserção de uma palavra e outra, ele coloca como D minúsculo, e isso traz um erro grave para dentro daquilo que é a proposta bíblica. O texto sagrado declara: grande Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Logo, essa tradução do Novo Mundo, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, e do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, muda o texto sagrado, acrescentando exatamente um do. Olha só a sutileza. Se você pegar essa leitura, não existe uma diferença tão grande, mas a intencionalidade do texto que é colocada faz com que aquilo mude o sentido exegético desse texto. E detalhe, aqui o comentarista mostra que a versão em grego não existe esse acréscimo dessa preposição do, e desvincula a divindade de Deus. Por isso, é um subterfúgio. Quando eu falei lá no primeiro tópico, por que era necessário estudar algo que é óbvio? Porque essas heresias, elas estão postas de uma forma tão sutil, tão sorrateira, que muitas vezes, se nós não atentarmos, elas passam desapercebidas no nosso meio. O ponto subtópico 2, o movimento, os movimentos orientais. Dentro daquilo que são movimentos conhecidos na atualidade, esses movimentos orientais, nenhum deles, olha só como que isso é importante, reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas mononistas, não existe trindade nem Jesus. Isso vai já contra aquilo que nós estudamos na nossa sequência de aprendizagem ali na lição 4, aonde que mostra um Deus triuno, mostrando que há um Deus monoteísta, um Deus, aquele que é em uma só essência, mas em 3 pessoas distintas. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja Salvador, pois ele vê que Jesus como um mero guia espiritual, ou seja, inúmeras encarnações do Krishna. Que distorção, irmãos, que traz essa heresia, aonde que Jesus é uma reencarnação de Krishna. Então, muitas vezes a roupagem parece bonita, mas, na verdade, é engodo, Nós temos aqui um engodo. Também no subtópico 3, nós temos aí outros grupos
que trazem aí também como Jesus não é o Senhor, não é Deus. O exemplo disso é o próprio islamismo, o Alcorão. Jesus no Alcorão é um mero mensageiro, veja só. E aonde que não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Aqui o engodo ainda é maior, porque há vários espaços de recusa da deidade e da obra do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Há religiões que acreditam na reencarnação de Jesus, como falamos agora um momento atrás, e para eles a sua ressurreição dentre os mortos não reconhece a singularidade de Jesus. O Jesus deles não passa de mais de um médium. O Jesus dele não passa de apenas um médium que reencarnou. E a Bíblia mostra muito mais do que isso. Quando nós pegamos os textos bíblicos e analisamos ali em Efésios 1, 21, Hebreus 7, 26, mostra de forma enfática que Jesus é Deus na forma humana, conforme Romanos também 9, 5. Para terminar, irmãos, aqui esse tópico, é interessante nós revisitarmos aí aquilo que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome que é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é o nome de Jesus. Pois bem, queridos, finalizo que, diante do exposto, a conclusão é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo Ele não pode ser Salvador, então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. É uma declaração exata, perfeita. Se o Cristo não é Deus, logo Ele não salva, porque o Senhor é o Salvador. Mas o Cristo alegou, em alguns momentos bíblicos a propósito, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Desculpe conjugar a afirmação no passado. Ele não era, Ele é. E Ele não é uma opção, não é um artigo indefinido, Ele não é um caminho ou uma verdade. Ele é o caminho e Ele é a verdade. O ladrão rouba, mata e destrói, mas esse, que é o caminho, a verdade, vem para dar vida e vida abundante. Ele é a porta, diz João capítulo 10, verso 9. Se alguém entrar por ele, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Fique com essa meditação. O Cristo é Deus, fomos salvos por Ele. Hoje, a propósito, advoga as nossas causas, mas logo voltará para levar para onde Ele está, conforme Ele prometeu. Você deve se lembrar da história. João capítulo 14, não é? Ele disse para que não turbássemos o nosso coração, mas para que crescêssemos em Deus e nele. Casa do Pai há muitas moradas, senão não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E vou, ou onde eu estiver, vós estarás também. Essa é a nossa fé. Cristo já está lá, mas logo virá nos buscar e levará para que estejamos juntos dele. Deus te abençoe. Eu espero revê-lo, querendo o Senhor, no próximo programa.